Fala, Olá, Carol, boa noite, tudo bem? tudo bom? Boa noite. Bom te ver de novo aí. E aí, como é que está? Tudo bem, e você? Tranquilão, né? Esperando essa onda toda passar aí. Vamos ver se. Tô tentando botar aqui um comentário fixo aqui. Pra galera saber o assunto também. É. Aí, vamos ver se a gente consegue esclarecer as dúvidas do pessoal aí. Esperar um pouquinho para eles entrarem. É. Ah, legal. Fala, Ricardinho, bem-vindo aí, meu camarada, tranquilo? Por aqui tá tudo a mesma coisa, né? Não mudou muito não, né? Tá para ver essas normas do governo aí. Então, assim, a gente está procurando ver o que vai acontecer aí de bom do governo. Parece que estão as fases aí, a gente estava até discutindo isso aí ainda há pouco na reunião da creche do meu filho, né, sobre a abertura. As fases de abertura não estão meio concomitantes em relação à questão do trabalho do pessoal e a questão do, do retorno das crianças à escola, né? Porque tem muito pai que trabalha e tem que deixar o filho na creche, né? Quer dizer, quando o pai voltar a trabalhar, vai fazer o quê? Não dá para levar a criança para o trabalho, né? Então a gente estava discutindo isso aí ainda há pouco, essa questão. Tá muito É, complicado ainda. fora a questão de voltar, não deixa de ser, né, juntar um grupo de pessoas, né, crianças e tudo mais. Por mais que você tenha algum cuidado, né, porque provavelmente eles vão exigir algo, é complicado, é bem complicado, essa É, escolha, mas eu tava falando, sei lá. Infelizmente, eu não vou mandar meu filho para creche, porque, embora sejam adotados os protocolos, assim, a gente estava falando da questão não somente de mandar, mas a questão da saúde pública, né? Você vê, assim, nós temos um hospital de campanha inaugurado de 8 ao 9. Hoje o governador destituiu aquele, aquela empresa, né, contratada para poder fazer os hospitais. Agora vai colocar quem? Quer dizer, o que já estava atrasado vai ficar mais atrasado ainda. Então a gente não tem noção do que vai acontecer. Aí então, não tem ideia estamos mesmo. na mesma coisa, não mudou nada. Exatamente. Não tem como saber, né? Não tem uma ideia de como as coisas vão estar. Não sei se seria o período certo de começar a fazer isso, apesar de querer que a minha vida se normalize, todo mundo quer, mas a gente precisa saber o quanto que isso é prudente ou não, né? Questão de risco, enfim. Não, na verdade, assim, eu estava até para ser esclarecedor para as pessoas saberem que nós somos profissionais da saúde, né? Nós temos uma ação direta aí, uma responsabilidade perante a sociedade. Há uns meses atrás, quando começou a epidemia lá em Wuhan, na China, acho que foi a cidade que se originou tudo, eu conversei com alguns alunos em academia, nós estamos conversando, e eu falei, olha, isso vai chegar aqui, e, pô, lá já estava tomando essas medidas de isolamento social, né, pouca circulação nas ruas, e perguntaram para mim assim, pô, o que você acha? Eu falei, cara, eu acho que primeiramente nós tínhamos que cancelar o carnaval, porque começar a fazer barreira sanitária dentro dos aeroportos e estações de portos aí que recebam turistas, para que a gente possa ter um controle maior. As pessoas ficaram revoltadas com isso. Como assim você vai impedir o carnaval? O pessoal precisa do carnaval. Eu falei, olha, tudo bem, mas eu também preciso da saúde, preciso do emprego. E a gente está com um dilema muito grande, né? Por quê? Hoje nós estamos aí com uma curva de contaminados muito grande. Lógico, tem muitos curados. Todo dia se sabe de uma doença de sucesso muito grande. Tem uma das meninas que é mãe dos alunos lá da creche, eles são. Ela é fisioterapeuta infantil. E ela falou que realmente está começando a ter um controle maior do número de contaminados. Está tendo, mas assim, não está explodindo. Mas assim,
ao mesmo tempo que eu sou receoso em relação à questão da abertura da economia, eu também sou a favor da reabertura. Porque, assim, se você colocar. Você não pode deixar a roda parar de girar, né? Não pode deixar mesmo. Então, assim, tudo gira em torno do que tem arrecadação. Então, se você parar com cobrança de imposto, de ICMS, como é que você vai pagar o funcionário público? Como é que você vai pagar o policial militar que faz a segurança da sua rua, o médico, o enfermeiro? A pessoa pode cruzar o braço e até o meu salário de funcionário público também. Então, isso aí vai gerar um efeito dominó, um efeito cascata. Vai cair uma pedra, vai começar a cair as outras, daqui a pouco vai cair tudo. E assim, isso tem que ser mais planejado. Não sou contra, mas acho que tem que ter um planejamento melhor em relação a tudo. Mas infelizmente eu moro num país que as coisas não são bem planejadas, né? Não tem uma organização, político não faz nada pelo povo, parece que essa disputa de poder do governo federal, governo estadual, municipal, uma queda de braço que eu acho que quem sai perdendo é a população. Só isso. E nós, né? Nós, assim, que fornecemos serviços também, que eu não conheço nenhum profissional que trabalhe prestando serviço que não tenha tido um prejuízo Muita gente. econômico. Muita gente fechando o comércio. Hoje fiquei sabendo que aquele restaurante Rascal, o Leblon, fechou as portas. Fechou. Fogo de Chão fechou as portas. Tem academia aí que já falou que não vai retornar. É complicadíssimo. Um salão de festa aqui do lado da minha casa fechou também em definitivo, não vai mais reabrir. Ou seja, isso é um efeito cascata, né? Por exemplo, você tem o estabelecimento que fecha, o dono do estabelecimento que perde o aluguel. Quer dizer, você vai juntando tudo assim, uma pedrinha atrás da outra, daqui a pouco cai. Mas, Carol, o que acontece? O pessoal mandou umas perguntas para você aí no grupo lá, e outros mandaram também. Sim. Então, vamos tentar responder tudo da melhor forma. Primeiro vou falar um pouquinho do assunto que a gente ficou de falar hoje sobre o emagrecimento, né, e a manutenção de peso nesse período de isolamento social. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder que engloba esse assunto, as perguntas, e aí depois eu foco mais no se faltar alguma coisa. A primeira pergunta que me fizeram foi em relação aos alimentos integrais. Né? Me perguntaram a diferença do arroz branco para o arroz integral, se tinha muita diferença no consumo. Então, assim, eu sempre digo que nenhum alimento é vilão. Depende da frequência de consumo, quantidade e tudo mais. Então, açúcar faz mal? Faz mal. Mas se você não tiver uma vez na vida, num evento familiar, e tiver uma sobremesa, você vai participar com a tua família, comendo uma quantidade pequena, isso vai fazer mal para você? Não. Eu como, uma vez. Eu como, não quero nem saber. Não, eu acho que todo mundo tem que participar. A alimentação envolve social, cultural, envolve a questão do prazer, remete lembranças. Então eu acho que faz muito bem pra gente ter um dia ou outro e faz a gente focar também. Se eu tenho o meu momento lá de aliviar a minha rotina de alimentação, de treino, lá o meu descanso bonitinho, eu vou voltar para aquilo ali com um gás maior. Se eu estou um tempão fazendo a mesma coisa, chega uma hora que eu vou querer desistir. Porque aquilo ali já está... Então, assim, o alimento, se eu souber administrar aquilo de uma forma boa, até os alimentos ruins podem fazer parte da minha rotina alimentar, da minha dieta. Então, assim, os alimentos integrais, eles favorecem por quê? São ricos em fibras, tem uma quantidade de proteína, gorduras boas. Então, assim, eles são mais favoráveis pela questão de ter menos processamento também. Então, o alimento integral ele tem um pouquinho mais preservado a questão das fibras, que isso faz uma diferença na nossa função intestinal. O nosso organismo libera menos açúcar, né? Questão da glicose, liberação de insulina para a questão da digestão. Então, a pessoa fica com fome por um período curto de tempo se ela não consome fibra. Com fibra, ela vai ter fome um pouquinho depois. Então, isso também ajuda quem está num processo de emagrecimento ou quem tem questão de saúde também. Os alimentos integrais, eles ajudam a manter os nossos níveis de colesterol normais. Então, eu acho que vale a pena. Ah, Carol, mas eu não gosto de arroz integral, macarrão integral, nenhum alimento integral. Como é que eu faço? Eu não como mais? Eu corto isso da minha vida? Não, você pode comer um arroz branco, só que aí você tem que ver de acordo com a sua rotina, altura, peso, frequência, combinar
ver um profissional para alinhar para você qual seria a frequência de consumo, quantidade desses alimentos. Ou dar preferência para as raízes, né? Porque normalmente quem não come arroz integral gosta de um aipim, de uma batata doce, que são alimentos que também não têm processamento, são mais saudáveis. Então, acho que faz uma diferença. A segunda pergunta, eu acho que é bem interessante porque foi em relação a treino, que é uma coisa que a gente alinha sempre, né? Você com a questão do exercício físico, e a gente sempre diz que se a pessoa não se alimenta bem, ela não vai render no treino, ela não vai Não ter os rende. objetivos dela. Exatamente, ela não tem os objetivos dela alcançados. Se eu quero emagrecer, eu adicionei um treino, mas eu continuo comendo tudo errado, a possibilidade do meu emagrecimento acontecer é, é pequena. Ou se Pouco acontecer, porque sucesso. eu aumentei o meu gasto, em algum momento isso vai pesar, porque não vai ser mantido a longo prazo, né? Então é legal você começar a doutrinar o seu organismo e também fazer aquele trabalho do nosso cérebro, né, para uma reeducação alimentar. Então me perguntaram o que seria ideal para comer antes e depois do treino. Eu sempre digo que, na verdade, não tem só a questão do que seria antes e depois do treino. Eu preciso, para eu recuperar minha musculatura, eu preciso ter uma alimentação boa, até porque a gente não treina o mesmo grupamento muscular, não é a mesma série, né? De um dia para o outro. Eu vou ter que dar um Não. período de descanso. E aí eu vou precisar alimentar essa musculatura para ela se recuperar e ela se desenvolver. Então, se eu só dou um alimento antes e depois do treino, e aquelas 24, 48 horas que eu estou recuperando aquela musculatura, eu não vou me preocupar com isso? Não, eu preciso me preocupar com isso também. Então, não é só o que eu vou comer antes e depois. Mas, dependendo do tipo de exercício físico que você faz, o ideal é você comer alguma coisa. Se não for um exercício muito intenso, que exija muito, algumas pessoas não conseguem ter um volume muito grande de comida, por exemplo, antes de uma corrida. O cara fica enjoado, até mesmo água, e ele vai acabar botando aquilo para fora ou pesando na hora de Correto. correr. Então, é legal ficar um tempo antes. Então, fazer uma alimentação legal que dê energia, 1h30 antes, 2 horas antes. Então, o ideal diante do treino, dependendo do período que isso vai ser relativo também. Volto a dizer, altura, peso, tipo de atividade física que a pessoa vai fazer, se é uma natação, se é uma corrida, se é um crossfit, se é um treinamento de força, né, de peso, musculação, ele vai ter uma variação. Mas o ideal é estar consumindo antes do treino uma fonte boa de carboidrato e proteína, que a pessoa precisa de energia, vai variar de quantidade também e quantidade tanto de carboidrato e proteína, dependendo do objetivo da pessoa. Algumas pessoas, dependendo do objetivo, a gente pode usar algum intratreino, seja alimento ou seja um suplemento, e vai depender de novo, modalidade esportiva, a pessoa e o objetivo, e pode-se consumir algo depois do treino. O ideal depois do treino é você ter uma fonte proteica legal, porque você precisa dar aquele aporte de recuperação para a tua musculatura e tudo mais, mas um pouco de carboidrato também, porque você precisa dar uma recuperada. E no decorrer do dia, seria interessante você ter um planejamento bacana também. Eu sempre digo que a ideia é ter um planejamento bom 90%, 80% da semana, porque do dia e da semana, porque isso vai funcionar melhor para recuperar a musculatura nesse período todo. Então a ideia é adequar a alimentação não só para antes e depois do treino, e sim para o dia, para a semana, e dar aquelas aliviadas como a gente falou. Me perguntaram também em relação a aeróbico em jejum. Assim, depende da pessoa, se a pessoa não tem algum tipo de doença, alguma coisa que vai interferir. Tem algumas pessoas alguns diabéticos e tudo mais, que precisam estar alimentados, porque senão passam mal. Então, assim, depende do tipo de pessoa, depende se ela tem alguma intercorrência. Algumas pessoas já estão acostumadas a fazer, acorda e vai treinar, não passam mal, o organismo está habituado, tudo bem. A sua última refeição sendo bacana, tendo uma quantidade legal de alimentos que vão te dar energia para você treinar em jejum, ok. Mas eu sempre digo que é melhor você ter a opinião de um profissional para ele te dizer se é legal ou se vai ser mais eficiente aquilo ali. Orientação é tudo. Exatamente, eu já tive pacientes de treinar em jejum com objetivo de queima de gordura, emagrecimento, que não funcionava. Em questão de estar alimentado, funcionava melhor.
Então vai depender do organismo também da pessoa. Tem pessoas que funcionam e tem pessoas que não. E aí dessa pergunta me fizeram uma outra, que tem um pouquinho a ver, que é a questão do jejum. Se eu acho legal a minha opinião sobre o jejum intermitente, se funciona, se não funciona, e os prós e contras. Então, eu sou a favor do jejum, mas um jejum que seja normal da pessoa. Porque o que acontece com algumas pessoas? Comem além do estar saciado, comem até ficarem empanturrados, e aí depois disso vão ficar um período sem se alimentar para compensar aquilo ali. Então já está errado, porque você já perdeu a noção do que é comer e ficar satisfeito. Você comeu além das suas necessidades. Ah, Carol, mas e se eu fui para um evento, acabei me excedendo um pouco? Tudo bem, foi uma exceção. Mas assim, o ideal do jejum é você se alimentar de forma correta, ficou satisfeito e tudo mais, e você aguardar o seu organismo te pedir comida de novo. Então, se eu tomei meu café da manhã, e aí deu 3 horas depois, eu tô confortável? Minha barriga não roncou, eu não tô desesperado, tô bebendo minha aguinha bonitinho, o meu chá lá, e tô bem? Eu posso esperar mais um pouco. Posso esperar até a hora do almoço? Posso esperar. Agora, se eu tô chegando na hora do meu almoço, morrendo de fome, que eu botei a minha comida e eu tô repetindo, eu tô beliscando na hora de montar o meu prato, eu tô perdendo o controle, então eu acho que não vale a pena fazer o jejum. Mas quem consegue ficar algumas horas sem se alimentar, sem ter essa questão de fome física e psicológica, consegue ter essa sensação, que eu acho que nesse período de isolamento social é um pouco complicado, porque algumas pessoas estão comendo por questão da comida proporcionar um conforto, um prazer. Então tem gente que está comendo o tempo O efeito todo. compensatório. Exatamente. Não estou fazendo nada, não estou me ocupando, o que eu vou Vou fazer? Vou comer. na cozinha ver o que tem para comer. Vou abrir. Quantas pessoas nesse período que você conhece que estão abrindo a geladeira para pensar? É um Abre a monte. geladeira, olha para ver se tem alguma coisa ali, para ver se vai comer alguma coisa, se vai beber alguma coisa. Então, assim, eu conheço muita gente que está ou fazendo muita receita de alimentos que não deveriam, porções grandes que sobra e vai comendo, bolo, enfim, doces e tudo mais. Então, uma dica também é tentar aproveitar esse período para tentar cozinhar, mas para ocupar o tempo, mas tentar cozinhar coisas mais saudáveis. Se for fazer alguma receita, tentar fazer em porções menores, para não ficar comendo muito, para não ganhar peso. Ah, Carol, mas mesmo que seja um bolo, eu mesmo coloco no meu perfil algumas receitas que rende em torno de 1, 2 porções, seja de um bolo, seja de algum docinho, porque aí você mata a tua vontade de comer aquilo ali e não fica com aquele peso na consciência de estou saindo muito da minha alimentação saudável. Então eu acho que esse período a gente precisa aprender coisas novas para ocupar a nossa cabeça, descansar também, porque uma coisa que você deve ter observado e as pessoas devem te perguntar, a maioria das pessoas estão trabalhando de casa, né? Sim, uma Tudo boa bem que tem umas parte. pessoas que... 95%, sim. Isso. Eu do trabalho de Aí, casa, praticamente. exatamente. Então, assim, você também tem que organizar o teu período de trabalho, mesmo sendo de casa. Botar um horário, ter um lugar específico para trabalhar, porque eu acho que isso faz uma diferença, porque você cria uma rotina. Mesmo que seja uma rotina nova, a rotina do isolamento social, você cria a tua rotina. E aí você consegue levar a tua alimentação melhor, teu treino melhor, teu sono melhor. Quando Com você não certeza. tem essa rotina, você acorda a hora que tiver que acordar, então eu vou comer a hora que eu tiver que comer, e aí desregula a questão da comida, desregula tudo. Então, eu acho que faz uma diferença quando eu crio essa rotina. Então, eu acho que dentro dessa rotina envolve até uma pessoa que não tem mais, não estou mais trabalhando, perdi meu emprego, estou em casa. Ela pode fazer um curso para se especializar, ela pode fazer algo que depois ela vai aproveitar aquilo ali de uma forma legal, até para ela focar no treino dela que ela vai conseguir fazer em casa, na alimentação dela, porque a gente ficar com muito tempo assim, a gente acaba optando pela comida, optando por outras coisas, ou até pensamentos não muito legais, né? E eu acho que É. isso faz uma diferença nesse período. Das perguntas do grupo foram essas. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida pra gente? Só Ou enquanto você vai quer me chegando perguntar alguma perguntas coisa? aí. Não, eu ia te falar exatamente sobre a questão da rotina das pessoas, né?
Como você sabe, a questão da pandemia alterou a nossa rotina, as academias estão fechadas aí até a fase 3, mais ou menos, que vai ter a reabertura gradual. As pessoas já estão podendo praticar atividades ao ar livre, sendo que não pode haver aglomeração. É muito importante essa questão da rotina, né? E a gente estava tendo... Você falou a questão da alimentação. Todos os alunos que me procuram para fazer consultoria, e eu estou atendendo várias pessoas que estão treinando em casa, e todo dia está vindo 10, meu telefone já começa com pessoas assim, pô, sobre o seu trabalho a pergunta é, sobre o seu trabalho de consultoria. Minha rotina é home office praticamente, com 3 ou 4 aulas presenciais por dia de personal que eu dou. As pessoas perguntam muito sobre alimentação. Eu falei, olha, eu não sou um perito em alimentação. Eu não passo dieta, não é a minha. Mas eu posso te falar que tem uma diferença entre o veneno e o remédio, que é a dosagem. Então você falou a questão do açúcar. Poxa, eu faço algumas coisas aqui em casa com açúcar refinado? Faço. De 100% da minha alimentação é 5, 10%. Agora eu não uso açúcar o tempo inteiro nem para adoçar o meu café. Eu prefiro tomar o meu café puro do que com açúcar refinado. Mas algumas coisas, um bolo, eu faço. E a questão da rotina. As pessoas não criaram um planejamento diário para suas vidas. Tipo assim, a coisa aconteceu e todo mundo foi pego meio de contrapé, né? Meio no contrapé assim. E de repente você fica assim, beleza, vou continuar acordando tarde e tudo mais. Não. Eu criei uma rotina desde o primeiro dia do isolamento social, que é acordar cedo, eu tomo meu café, eu vou treinar. Eu acordo 5 da manhã, eu já vou treinar, faço meu treino. 6 da manhã eu estou de banho tomado na frente do meu computador e começo a trabalhar com tudo que eu tenho direito. Então eu criei uma rotina. O meu peso ele é o mesmo desde o dia da pandemia. Os 500 gramas para cima, para baixo, mas ele não alterou em nada. Então é muito importante essa questão da sua rotina. Então nossa última live foi 2 semanas atrás, né, Carol? Foi isso, né? Isso. Se não me engano aí, me corrija se eu estiver errado. A gente falou muito sobre a questão da parte psicológica das pessoas em casa. E essa obsessão das pessoas de compensar uma frustração, uma tristeza com comida. Bem, eu tô triste, eu vou comer. Eu tô com problema, eu vou comer. Não é por aí, sabe? Você tem várias outras atividades que você pode fazer. Você ler um livro, você orar, você se exercitar em casa. Então as pessoas estão descontando muito isso aí na questão da comida. E isso está trazendo revés. As pessoas estão me procurando porque, cara, eu ganhei 3, 4 quilos. Pô, como assim? Eu falei, olha, com certeza você descompensou sua alimentação e a cessação da atividade física. Tem uma pesquisa que fala que você, quando cessa, você que vem treinando fisicamente, né, com aquela idade e tudo mais, treino de academia, ou crossfit, ou jiu-jitsu, qualquer que seja a sua atividade física que você faça, quando você cessa isso, você, dependendo da faixa etária, você perde de 10 a 15% semanal. O Valtinho falando aí, o Tolstói, come triste ou feliz, ele come. Mas o Valtinho, ele é sarado, então o Valtinho não tem esse problema não. O Valtinho é uma máquina de queimar gordura. Mas isso é normal. Mas isso é normal. É normal de acontecer, assim, como eu falei da questão da união da comida. Você vai comemorar seu aniversário, você tá feliz. Eu como decentemente, eu não como que nem um javali. Eu não como um javali, eu pego um pedacinho do javali e vou comendo. Mas também não dá pra pegar o javali por inteiro e colocar pra dentro, cara, senão eu vou parecer uma capivara. De 88. Exatamente. Mas o Valtinho ele pode comer o que ele quiser, que ele fica saradão. O Valtinho é uma máquina de queimar gordura, um guindaste de força. Ninguém conhece esse menino, não. Eu conheço. A gente usa a comida pra... CT. Ai, que legal. A gente usa a comida tanto para comemorar, para coisas boas. De consultoria, treinam direitinho, estão mantendo a forma em casa. São 2 pessoas que se comprometeram a treinar em casa. Me procuraram para fazer o treinamento deles. E apesar de trabalhar, ter 2 filhos, o Valtinho ministra aula online para as crianças do CT. Ele é professor do meu filho também. Meu filho é aluno dele. Apesar disso, ele mantém a rotina. Às vezes tu vê o Valtinho treinar 11 horas da noite. Ele manda foto para mim 11 horas da noite. O Valtinho é um exemplo de que ele manteve a rotina. E ele continua trabalhando em casa. Ele trabalha no e-commerce, que é uma coisa que não para. E-commerce não tem horário. Às vezes eu já fechei consultoria meia-noite. Eu trabalho com e-commerce. E o Valtinho ele é um exemplo, ele e a esposa dele, desse tipo de comprometimento de manter a rotina dele. Eles estão treinando.
Fora que eu perturbo também, e aí, treinaram, não sei o quê. Eu sou meio chato com isso. Ele pode dar até o ok, falar assim que ele vai confirmar. Mas assim, voltando à questão da rotina, as pessoas não conseguem estabelecer isso, né? A vida, ela parou, entendeu? Entre aspas, ela parou e não parou. Você não deixou de trabalhar, você não deixou de comer, você não deixou de se exercitar. Só está fazendo isso de uma outra maneira. Você tem que se adaptar à sua nova rotina. As pessoas não quiseram fazer isso, está tudo normal. Olha lá, perturba mesmo. Que você pode. Desculpa, estou rindo aqui. Você pode manter tudo como se nada tivesse acontecido. Não, nós temos que nos reinventar. Eu era um profissional de educação física antes do. Esposa dele. Antes da pandemia, hoje eu sou um outro profissional de educação física. Eu tive que me reinventar. E nós temos essa capacidade. Também pintou uma outra questão que você levantou a respeito da alimentação para cada tipo de pessoa que está treinando. Tem pessoas que têm um metabolismo muito baixo. E tem pessoas que têm um metabolismo muito alto. Tem pessoas que querem emagrecer. Tem pessoas que querem ganhar massa muscular. Então, o conselho que eu dou para vocês é: cada cabeça tem uma sentença. É que nem você quando me pede um treino. É muito fácil falar assim, ó. Pegar e falar assim, ó. Copiar e enviar. Lá no meu aplicativo nós temos essa opção de mandar o treino para todo mundo. Não. Você quer emagrecer? Eu vou pegar toda a sua anamnese, como você faz, né, Carol? No seu consultório, até online, atualmente faz mais online, outra coisa. E você vai perguntar, qual é o seu objetivo? Eu não vou passar um treino de hipertrofia para um aluno que quer emagrecer. E não vou passar um treino de emagrecimento de circuito de alto gasto calórico para um aluno que quer ganhar massa muscular. Não dá. Então a alimentação ela tem que ser condizente. Condizente com o que você precisa. As pessoas perguntam assim, pô, suplementação. Eu falei, pô, você tocou nesse assunto há 2 semanas atrás, que é uma coisa que eu concordo. Às vezes você não precisa nem da suplementação. Só o que você come em casa, você vai gastar dinheiro à toa. Então, assim, as pessoas têm uma visão meio desfocada de alimentação e suplementação. Então, cada pessoa necessita, um caso a ser tratado. Você não pode pegar e tratar tudo como um todo, né? Eu já tive algumas oportunidades de entrar em loja de suplemento e ver pessoas comprando, mundo verde, né? Vamos ser assim, fazendo uma referência. As pessoas comprando suplemento e tudo mais, e o cara comprando um monte de coisa que eu, que sou assim, profissional de educação física, e tenho um conhecimento um pouquinho abaixo de nutrição, eu falei assim, cara, por que ele está comprando isso? O cara quer emagrecer. Então, assim... ele já tem até os kits prontos lá. Tem, assim, eu não sei, eu talvez por ser da velha guarda da musculação, da old school, pessoal que usava muita alimentação mesmo, sabe? Houve uma época do pessoal do treinamento old school que você não tinha whey protein, mega man, nem nada. Isso começou a vir de 10 anos pra cá. 10, 15 anos. Batata doce, frango, clara de ovo. Não, mas era mesmo. Os caras se alimentavam dessa forma. Era comida mesmo. Os caras comiam comida. Ah, vou tomar, ficar... Eu não tenho nada contra a suplementação. Eu sou muito a favor. Eu sou a favor totalmente da suplementação, contanto que ela seja feita de uma maneira adequada. Tipo, você vai fazer a suplementação? Conversa com a nutricionista. Tá aqui a Carol. O Valtinho falou, era ovo e batata doce. Os caras comiam aquilo, macarrão, e era o que tinha, tudo na alimentação mesmo, sem sal, sem nada. E tu viu os caras evoluindo. Então, assim, eu acho que tem que ter um direcionamento. Arroz e feijão, ele tá botando aí. Hoje em dia as pessoas têm medo de comer arroz e feijão, tem medo de comer batata, enfim. Adoro arroz e feijão. As pessoas têm medo. Adoro arroz e feijão. Eu acho que também, o que acontece às vezes, já te interrompendo, hoje em dia a gente tem muita informação, né? Eu acho isso ótimo, eu tenho como pesquisar os meus artigos científicos na internet, eu tenho como ver tutoriais no YouTube para aprender determinadas coisas, até de configuração de celular, de coisas, eu tenho tudo. Então, assim, é bem interessante que você tem como se informar de algumas coisas. Só que, quando tem muita informação, a gente tem que ter cuidado da onde a gente vai adquirir a informação. Tem que filtrar isso. Então,
filtrar exatamente, porque aí tem pessoas que colocam determinadas coisas e a gente acaba caindo naquilo ali por alguma, né, algo que chamou nossa atenção e às vezes aquilo não é voltado pra gente. Eu estava falando com uma paciente hoje, até por conta do meu trabalho, às vezes eu testo alguns tipos de alimentação, que eu acho injusto eu chegar para você, que é meu paciente, e falar assim, vamos testar essa alimentação? O cara quer resultado. Então, assim, a não ser que seja um paciente mais antigo e que já confie no meu trabalho, eu tenho paciente há 10 anos, e aí esses pacientes eu proponho algumas alimentações, algumas coisas, e eles fazem para mim, topam, eu vejo questão de rendimento deles e tudo mais. Mas quando não é algo assim, eu acabo pegando, lendo e fazendo. Então, mês passado, eu fui testar um tipo de alimentação que eu já estava querendo fazer há muito tempo, e eu fui ver. E aí eu fiz 20 dias desse tipo de alimentação. E aí, na internet, falava que aconteceria X coisas, né? Na minha vivência, aconteceu algo diferente. Mas será que o que aquela pessoa está falando é errado? Às vezes não. Mas foi voltado para o organismo daquela pessoa. E aí eu fiquei Exato. pensando, se para mim não funcionou, né? Eu tive que alterar algumas coisas, pensar, raciocinar naquele tipo de alimentação que poderia estar dando de errado, procurar estudos se tinha alguma fundamentação científica daquilo ali. Imagina uma Uhum. pessoa que não entende, que simplesmente seguiu aquilo ali, ficou desesperada e aí começou a fazer tudo errado por conta daquilo ali. Então eu acho que o Correto. suplemento também tem disso. Eu vejo, agora mesmo eu estava assistindo um vídeo de um rapaz falando sobre hormônio, falando sobre, não que ele esteja errado, ele pode falar sobre o hormônio, mas ele dá dosagem, eu acho injusto. Porque uma pessoa vai conseguir aquilo ali e vai querer fazer aquilo ali. Mas ele explicar o que é cada coisa, tudo bem, eu acho legal você informar as pessoas. Agora, você falar cálculo de dieta para uma pessoa na internet, assim, é complicado, porque ela vai pensar só em calorias, ela não vai pensar em nutrientes daquilo ali, ela vai fazer qualquer tipo de alimentação. E o emagrecimento em si, né, a perda de gordura, não é só eu chegar lá e pegar, hoje eu tô com um número X de calorias, então eu vou tirar um número Y de calorias e vai funcionar. Não. Hoje a gente já sabe que o emagrecimento é um processo fisiológico, metabólico também. Então, eu tenho que ter um déficit calórico? Tenho que ter um déficit Tem que calórico. ter. Mas eu preciso, além desse déficit calórico, eu tenho que me preocupar com o que eu estou nutrindo o meu organismo. Então, se eu estou dando para o meu organismo as vitaminas e vitaminas e minerais necessárias, se eu estou dando uma quantidade de proteína para o meu organismo certinho, eu não vou ter perda de massa muscular nesse processo de perda de gordura. Então, assim, é um pouquinho mais chato, por isso que é legal ter um acompanhamento, porque aí a pessoa vai Acompanhamento. planejar aquilo ali de acordo com o que você gosta, de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu treinamento, porque eu acho isso muito legal. Você tem que estar sempre alinhado com o treinador daquela pessoa ou com o tipo de exercício que ela faz, senão não funciona. Eu pergunto para uma pessoa, como é que é o seu treino? Ela fala para mim, olha, é pesado. Eu já cansei de perguntar para o personal fala assim, olha, eu estou começando um tipo de treinamento, então a gente está iniciando. Ué, uma pessoa falou que está bem complicado, que está tendo um gasto alto. O treinador falou que é um treinamento mais assim. Então eu preciso ter essa noção para poder saber o quanto que eu vou mexer ali na alimentação daquela pessoa. Então eu Exatamente. acho que A regulação da alimentação. Isso aí acontece muito em academia. Quando vê uma pessoa, às vezes, com um treino de um outro local, né, de uma outra academia, ou pega o treino e compra o treino na internet, né? Só que eu já tive a felicidade, sem citar nomes, de pegar, assim, treinamento, várias pessoas pegando treinamento de um mesmo profissional e ver que é um treino genérico. É uma receita de bolo que ele passa. E às vezes a pessoa custa a entender que aquele treinamento não serve para ela. É a mesma coisa a alimentação. Às vezes você vai pegar, esse camarada aqui que falou, fazendo ajuste de comida, de hormônio, não sei o que. Eu falei, peraí, mas aí você pergunta assim para ele, para qual pessoa você está falando? O ser humano A, B ou C? Vai dar certo para os três? Vai dar certo para um ecto, para um endo, para um mesomorfo? Você está falando isso para mim? Porque se for assim, a gente vai perder o emprego, né? A gente não vai ter trabalho. É só ir lá, caçar e acabou. Eu também vou passar a fazer isso aí, só que eu não acho uma maneira muito honesta. Então, assim, eu já passei por vários dissabores dentro da academia, que às vezes o aluno, ele
vou fazer uma alusão assim, fazer uma observação, ver um cara, um fisiculturista com um corpo mega sarado e ver, caramba, vou ficar aqui nesse cara. E às vezes você não vai, tá? Eu aprendi muitas coisas assim, treinamento, para ser, e procuro ser sincero, até prefiro até perder o cliente, porque eu não gosto de mentir. Eu falo, ó, você vai ser uma pessoa um pouco mais magra, mas vai ser saudável. Ou vai ser um magro um pouco mais forte, saudável. Tá? Então, assim, às vezes o que ele está comprando não é para ele, é uma coisa que você falou aí. Você está comprando uma coisa que não te serve. Não te serve. Alimentação e tudo mais. Então, esse ajuste do treino, da alimentação, ele é muito importante. Você quer fazer um treino para hipertrofia? Então, monta-se um treino para hipertrofia ou uma alimentação condizente com o que você tem. Seu gasto calórico, seu déficit proteico, seu metabolismo, seu sono, seu pico hormonal, tudinho. Você quer emagrecer? Tá, como é que é o seu metabolismo? Como é que é o seu sono? Como é que é tudo? Como é que estão as suas taxas? Às vezes uma regulação da taxa hormonal com a própria alimentação resolve isso. E às vezes a pessoa vai, compra um monte de coisa que não tem nada a ver, compra um treino que não tem nada a ver e acaba se prejudicando. Ou não, né? Assim. Que às vezes, dependendo de como tá, realmente a gente precisa, eu encaminho para endócrino, eu encaminho para ver essas questões. A parte do hormônio mesmo, a parte do hormônio. Então, tive alunos que às vezes a questão da alimentação não estava dando resultado. E era a parte hormonal mesmo, estava precisando fazer uma regulação hormonal e isso estava alterando o metabolismo da pessoa, que só que a alimentação não estava dando resultado. A alimentação treina a pessoa 6 meses na academia e não tinha resultado, até o dia que, conversando, a gente vai ter um papo, olha, porque você não procura um ortomolecular, procura um endócrino, e ela estava com uma nutricionista boa na época, e não era a parte de alimentação, a gente olhou a alimentação, batemos papo com a nutricionista, estava tudo condizente, mas era a parte hormonal. Então é tudo, acho que essas 3 áreas elas caminham aí, a parte hormonal, alimentação e treinamento, elas têm que estar alinhavadas, não adianta. Senão você não vai ter resultado. É que nem um avião quando está pousando. Se ele não estiver alinhado com a pista de pouso, ele vai cair. Isso é fato. Posso fazer 2 perguntas que todo mundo me faz? E aí, por favor. Eu vou te perguntar que aí você já me ajuda e ajuda todo mundo. A primeira é, tem exercício específico para perder a gordura abdominal? Não. Não existe isso. Eu sou um cara que eu sou contra esse tipo de afirmativa, não gosto, eu vejo a redução do percentual de gordura como um todo. O seu corpo ele trabalha por completo. Quando você faz exercício abdominal, você não mexe somente o seu abdominal, você mexe o seu tronco, muitas vezes mexe as pernas, dependendo do seu trabalho. Então não existe esse negócio de treino, um exercício localizado. O seu corpo todo está em metabolismo. Seu metabolismo não é localizado. Seu metabolismo ele é constante. Você pisca o olho, é um processo metabólico. Você está abrindo a boca para falar, como eu estou falando, é um processo metabólico. Você está mexendo os dedos aqui, é um processo metabólico. O seu corpo ele atua por completo. Não existe negócio de localizado. Não tem. Imagina você passar 1 hora fazendo trabalho de abdominal para perder gordura abdominal. Isso não existe. Às vezes eu escutava umas coisas muito interessantes, assim. A gente tem que rir um pouquinho, porque tem que levar no bom humor, né? Levar na maciota aí pra gente não pirar de tanta coisa, né? Eu imagino que você escuta num consultório. Eu tô rindo que o pessoal tá rindo aqui embaixo. Eu imagino que você escuta num consultório. Né? Assim, Pô, mas a Adriane Galisteu faz 4.000 abdominais por dia. Eu falei, pô, cara, ela é Mulher Maravilha então, porque não existe isso. É outra história ali, filhinho. É outra coisa, é outro samba aquilo ali. Tá? O treinamento ele é completo. Você fazer um trabalho específico com uma certa modalidade, como eu passo para o atleta de judô e jiu-jitsu, uma entrada de queda, é uma coisa. Especificidade é uma coisa. Mas assim, você fazer redução de exercício localizado, eu acho isso aí meio complicado. Eu não acho isso aí, eu tô no meu tempo de profissão, posso estar errado um dia, se eu estiver, vou ser o primeiro a admitir, mas não vejo isso aí como uma afirmativa verdadeira. A outra pergunta. E outra pergunta que me fazem muito, que aí acaba encaixando uma terceira, né?
Mas a Hum, segunda é, Carol, eu tenho mais gordura na região do quadril. Você vê que aqui em cima eu sou magra, mas eu queria diminuir o quadril. Será que tem algum exercício específico para eu diminuir essa gordura no quadril? É um pouco parecida com a que eu fiz primeiro, né? é Mas é que complicado também, não tem tem gente que especificidade. quer. Não tem. Algumas partes do corpo da mulher, elas são mais propensas a ter gordura, né? Parte interna da coxa, tríceps, abdômen e quadril. E a gordura dela está mal distribuída no corpo, no caso. Então, eu acho que talvez o treinamento dessa pessoa tenha sido passado de uma forma assim, não encaixou, né? Não encaixou com o que ela necessita. E ela está frustrada em relação ao resultado. O que eu aconselharia a ela realmente a ter um treinamento condizente com o que ela precisa para novamente fazer com que o processo de queima calórica dela seja adequado. Tá? Como eu falei, se você, eu já vi pessoas chegarem na academia, você já deve ter feito vários treinos na sua vida, eu sei que você treina, você é uma assídua de treinos aí, a pessoa às vezes chegar assim, um treino, pô, montar esse treino para mim assim, um dia parte da frente da perna com a parte interna, no outro parte de trás com um glúteo, com não sei o quê, vou fazer. Aí tu pega o BF da pessoa lá, o percentual de gordura da pessoa, 38%. 38%, um pouquinho alto, né? Convenhamos. Não vai dar. Não vai dar. Agora, se você montar para ela um circuito de 10 exercícios, trabalho contínuo, sem parar, trabalho de musculação, com cardio e tudo mais, a pessoa começar a treinar ela sem tempo de intervalo, o metabolismo dela vai lá em cima. Agora, fazer um trabalho que você treina, para, acelera. Por exemplo, se você quiser chegar num determinado Mexe no lugar. celular. Oi. Ah, mexe A no celular, isso pessoa. aí. Se você quiser chegar em determinado lugar, se você pegar o carro e parar, você vai chegar? Você vai demorar. Agora, se você acelerar até o final, você vai conseguir chegar lá em pouco tempo. O problema é que a pessoa ela não faz isso. Além do treino dela estar errado, tem essas distrações, né? Treinou, pega o celular, fica 2 minutos no aparelho. Ela não vai ter rendimento. E outra coisa, às vezes o treino fica muito prolongado. Treino bom é treino curto. 45 minutos, 50, acabou. Depois disso aí, o treino não tem mais aquele resultado que você precisa. Você ia emendar para a terceira pergunta aí, qual seria? Ou a pessoa desiste do treino, né? Porque fica muito longo, tu já fica de saco cheio, já fica Fica querendo chato. pular exercício. A Não, gente pode falar. a gente estava conversando aqui em casa, o que acontece? Treinar é um grande passo na sua vida. Primeiro, a maior dificuldade que a pessoa tem é dar o primeiro passo. Então, treinar é um compromisso. E é uma coisa que as pessoas. O ser humano é um pouco imediatista, né? Ele é imediatista em tudo. Ele é imediatista em ganhar dinheiro, imediatista no relacionamento, e no resultado. Ah, eu estou entrando na academia hoje, será que daqui a 2 meses eu já emagreci? Nem começou a treinar ainda. Então, se a coisa como já é um pouco chata de fazer, treinar uma coisa que se você não tiver aquele prazer, aquele afinco, aquela atitude, né, que eu falo que você tem que ter atitude para treinar, você não, o treino é prolongado, a pessoa já, pô, cara, desiste. Não dá. 1 hora e meia, 2 horas na academia, não dá. Então, se você chegar e fizer uma coisa rápida, intensa, de modo que você fala assim, poxa, cara, eu treinei realmente 45 minutos, 50 minutos, a pessoa consegue ter um índice de sucesso maior. Eu procuro planejar qualquer treino, personal, consultoria, série de musculação na academia, é no máximo 50 minutos, estourando 1 hora, dependendo do volume da academia. Aí você pega a academia cheia, você vai levar 1 hora e por aí. A academia está mais vazia, 45, 50 minutos você treina. Então, acho que isso aí, esse tempo que você está treinando aí é muito importante. Aí, vem a terceira pergunta aí, Carol. É, eu sei que tem alguns casos, por exemplo, um paciente meu pós-bariátrica, que ele perdeu uma quantidade de peso muito rápida por conta do processo cirúrgico e tudo mais, ele teve bastante pele, ele vai recorrer a um tipo de cirurgia plástica para Cirurgia. retirada de pele por conta do procedimento que ele passou e tudo mais. Mas em relação a uma pessoa que não submeteu, não foi submetida a esse tipo de procedimento, uma pessoa que está fazendo um treinamento com você, faz a alimentação direitinho, mas tem algum tipo de
de gordura num lugar que incomoda, que com exercício, fazendo certinho e tudo, não sai de jeito nenhum. Você é a favor dessa pessoa fazer algum tipo de procedimento? Você indica? Como é que é o seu pensamento em relação a isso? O que acontece? Esse tipo de gordura residual que fica no organismo, dependendo da faixa etária da pessoa, dependendo do metabolismo dela, é muito difícil de você realmente detonar. Eu não sou contra determinados procedimentos estéticos, tipo lipoaspiração. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas de modo que nós ficamos felizes. Mas o que eu sou contra é o exagero. Ah, engordei, vou fazer lipo. É que nem o cara que toma, que usa determinados recursos ergogênicos. Esteroide. Ah, eu tô um pouquinho. Esteroide. Ah, esteroide. Ah, é que nem a comida, né? A frustração, vou na comida. Tudo é questão do exagero. O remédio e o veneno, a dosagem. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que mensurar isso na sua vida. E, pô, você quer fazer um procedimento, você vai ficar feliz? Eu sou contra. A mesma coisa a pessoa que quer botar silicone no seio. O que não pode é a pessoa de ano em ano ficar aumentando. Eu acho que tem que ser uma coisa muito bem direcionada. Você tem um profissional que converse com você. Ah, mas eu quero tirar 10 litros, 10 quilos de gordura da barriga. Olha só, se eu tirar 10 quilos de você, você vai ter um problema muito sério. Eu aconselho você a tirar 3, 4. É tudo dentro do veneno e do remédio, a questão da dosagem. Eu não sou contra procedimento estético. Eu acho que é válido. Acho que a pessoa tem que fazer o possível dentro das suas condições, tanto financeiras, tanto quanto de saúde, para que você fique bem saudável. Tá? Eu não sou contra, Tem, não. Mas tem realmente. tem uma. A pergunta não é da Flavinha aí para É, fazer. tem uma pergunta para você. A pergunta foi. Eu não cheguei a ver direito, não. Deixa eu ver aqui. Flávia, pode correr sim no dia do descanso da musculação, tá? O que eu não sou a favor é da pessoa correr intensamente ou fazer uma aula de spinning no mesmo dia do trabalho de membros inferiores. Eu acho que isso aí uma forma de você prejudicar a sua recuperação. Eu acho que não encaixa muito bem. Eu nunca fiz e graças a Deus deu certo. A pessoa quer fazer um trabalho de cardio, às vezes você nota aí que a pessoa está 1 ou 2% acima do seu percentual de gordura ideal, você passa o cardio, mas eu passo no dia do trabalho de membros superiores. Que a pessoa já está naquela fase intermediária da recuperação, ela já passou aquela dor do treino, né? 24 horas depois a pessoa já não está tão dolorida, então ela pode fazer um step, pode fazer uma corrida na esteira, uma bicicleta, pode fazer uma aula de spinning. Mas tem que ter esse intervalo aí para as pessoas poderem ter o descanso apropriado. Eu não acho bom fazer no mesmo dia de perna, não. Trabalho de membros inferiores, glúteo, não acho uma boa, não. Eu acho que isso aí prejudica bastante a... Eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você acha da suplementação? Assim, você sabe que existem farmácias de manipulação que você tem um whey protein que você compra de uma forma genérica e você tem esse whey protein que você pode chegar numa farmácia de manipulação e encomendar de acordo com o que você necessita, né? A suplementação. O que você pode nos explicar sobre isso aí, da questão desse whey protein que vem dos fabricantes, aquela coisa genética? Compra o pote, vai lá, tem o scoop, toma, e aqui o que a pessoa faz? Então, em relação ao whey que a gente compra pronto, eles calculam uma média. Então, normalmente tem a maioria, 1 grama de BCA, entre 25 a 30 gramas de whey, né, a proteína, e mais alguma coisa adicionada, vitamina B12 e tudo mais. Eles fizeram por uma média, né, uns vão variar um pouquinho para cima, outros para baixo, mas eles fizeram por uma média da população. A diferença, quando eu mando manipular uma proteína, eu posso escolher o tipo de proteína que eu vou colocar, né? Lógico que tem que ser num local de confiança, para você ter a confiança de que tudo que o profissional solicitou está sendo colocado. Mas eu acho legal porque, assim, de certa forma, é uma economia, dependendo da farmácia, do profissional e tudo mais. Porque eu gosto de É um colocar, custo se eu for maior você pedir mandar fazer.
Maior, mas depende. Por exemplo, dependendo do lugar que você for fazer e do que você colocar, às vezes vale a pena. Eu já fiz algumas proteínas desse tipo, que eu botava lá, que eu queria proteína isolada ou então a concentrada, adicionava colágeno, adicionava alguma vitamina para aumento de absorção, algum tipo de carboidrato bom. Ah, vou adicionar uma derribose, vou adicionar alguma outra vitamina, vou adicionar uma creatina. Eu já colocava tudo ali, que calculando, se eu fosse pedir para um paciente comprar um whey de uma marca boa, aí ele ia gastar lá, vamos dizer, 200 e pouco, só no whey protein, quase R$ 200. Aí a creatina, dependendo da marca, R$ 80. Mais um BCA, mais 50, R$ 60. Uma glutamina, mais tanto. Se for botar isso na ponta do lápis, às vezes botando no manipulado, que ele vai ter que tomar, o único problema é que ele vai só tomar naquele horário, né? Que foi estipulado e foi combinado. Mas ele já vai ter tudo ali, às vezes vale a pena. Então a pessoa tem que avaliar isso, dependendo do local, dependendo do objetivo que ela vai utilizar aquele suplemento. Eu tenho alguns pacientes que usam whey no momento, a proteína, né? No momento que não vai conseguir fazer uma alimentação porque é um horário corrido de trabalho. Então vai agitar lá o whey protein e vai tomar 10 horas da manhã, por exemplo. Então não precisa ser um whey desse todo trabalhado, porque ele só vai utilizar ali no lugar de uma refeição. Então ele pode comprar um whey que não seja tão caro, com uma quantidade de proteína legal, pouco ou médio carboidrato, dependendo do objetivo dele. Então, isso depende. Mas, assim, tem empresas, tem algumas farmácias de manipulação que fazem, o custo é legal, dá para colocar o que a pessoa do que o profissional solicita para aquele objetivo e super funciona. Dá para escolher sabor, eu acho válido. Eu acho que se a pessoa quer fazer esse investimento, eu acho legal. Bom. E dá pra... Eu tive uma cliente de personal que ela fazia isso. Ela fazia com o ortomolecular, ela encomendava toda a suplementação dela, e era realmente você via o resultado muito diferenciado. Ela tinha condição de fazer, fora N exames que ela fazia, vários tubos de sangue que ela tirava de 3 em 3 meses. As pessoas acham que aquele hemograma que a gente faz é hemograma completo. Não. Existem outros tipos de hemograma, outros tipos de trabalho que você faz aferições que te dão o parâmetro para você poder fazer a suplementação. E ela tinha condição econômica de fazer isso aí. Teve um rapaz que ele fez uma pergunta aí, o Pedro, né? Ainda há pouco. Vou tentar passar aqui. Os treinos de 5, 7 minutos de alta intensidade depois do término dele, o corpo continua queimando calorias por 24 horas. Pedro, o que acontece? O teu corpo ele está usando as suas calorias o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está sendo utilizado, tá? O seu corpo ele se mantém graças às calorias que você ingere diariamente, espero que de maneira saudável, tá? Você esteja fazendo uma alimentação saudável. Naquele momento do seu trabalho de 5 a 7 minutos, o seu gasto calórico ele é muito maior. Ele pode perdurar mais um pouquinho, mas não 24 horas, o seu metabolismo está altamente acelerado. Tá? Tem momentos que ele vai baixar, na hora do seu sono, na hora que você estiver sentado, relaxado. Então, naquele momento ali do treino, 5 a 7 minutos, que pode ser uma bike, uma subida de bike numa ladeira, você pode estar fazendo um HIIT, uma cama elástica, ou bater corda, qualquer coisa, seu gasto calórico vai ser muito alto. Mas ele não vai durar 24 horas. Você não vai ficar pilhado 24 horas aí no ar, queimando calorias. Mas eu posso falar que você faz uso das calorias o tempo inteiro. Né? Tem um número de horas? Eu não posso estimar isso com certeza. Não posso estimar porque isso aí, como eu falo, cada pessoa é uma pessoa. Né? Cada pessoa é uma pessoa, você deve ter um gasto calórico X, eu tenho outro. Por exemplo, eu faço uma atividade como as pessoas talvez não tenham conhecimento, eu sou atleta de jiu-jitsu, judô e jiu-jitsu. Eu às vezes saio do treino com uma diferença de peso, eu treino, mantenho peso, quando eu paro de treinar eu ganho peso. O que acontece? Eu já tenho 46 anos, eu treino desde os 5 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos, meu metabolismo era uma coisa, com 20 outra, aliás, vamos fazer assim, né? Com 15, aí vem 20, 30. Ele vai decaindo, né?
Porque nós todos estamos fadados a envelhecer. Ninguém vai ficar jovem para sempre. Então, hoje, meu metabolismo, minha recuperação é diferente. Se eu for fazer um treinamento de bike spinning, o meu gasto calórico ele vai ser esse aqui, o meu metabolismo. O de um jovem de 20 anos, ele é muito maior. Então, assim, Pedro, a tua pergunta é muito boa. Amei. Realmente, você complementou aí a nossa live com uma boa pergunta. Mas, assim, 24 horas eu acho que é muita coisa. De repente, assim, depois que você termina o treino, você pode ficar meia hora, uma hora ali, teu metabolismo tá atuando, mas vai chegar uma hora que ele vai declinar. Você vai dormir. Você não vai dormir totalmente pilhado, né, queimando calorias. Mas, assim, durante aqueles 5, 7 minutos ali, seja bastante feliz, treine intenso e queime todas as calorias do mundo. Tá? Se você puder ir ali de 7 minutos, aí o amigo agradece. Eu acho que falamos tudo. A gente já chegou aí na parte final aí, Carol. Você tem mais algum conselho que você possa dar para o pessoal aí durante a pandemia? Pedro, obrigado você, show você pela sua pergunta, tá? Se você precisar de alguma coisa, me chama ali no direct ali que a gente conversa. Se precisar de alguma coisa de alimentação, por favor, chama a Carol, tá? A gente está aqui para esclarecer, para ajudar. Nossa meta aqui é ajudar e fazer com que essa mensagem chegue para o mundo todo. Carol, tuas considerações aí, se você tiver algum conselho para dar para o pessoal aí, que a gente já está terminando o nosso tempinho. A gente não quer pegar o cronômetro aí, né? Alertando a gente aqui, correr, despedir todo mundo. A gente quer se despedir de maneira cordial, né? Dessa vez, né? Que a gente já aprendeu, né? Fala aí, Carol. Não, primeiro, assim, se a galera tiver algum assunto, pra gente fazer a próxima live, eu acho que seria interessante. Pode mandar por direct. Isso. Por direct pra mim e pra Carol, que a gente vai fazer. Daqui a 2 semanas a gente quer fazer uma outra. E aí seria legal porque a gente já tem uma noção do que a galera pergunta, a gente escolhe o assunto e coloca. Mas se vocês tiverem questões, todo mundo. a gente responde para vocês sem problema. Em questão do assunto de hoje, eu sempre recomendo, primeiro, organização, né? Que eu falei muito hoje, questão de ter uma rotina legal. Exatamente. Planejamento da dieta, planejamento do horário de treino, planejamento do sono, planejamento do que você vai fazer do teu dia lá. Então, organização. Questão de boas escolhas em relação à alimentação, consumir fibras, legumes, verduras, frutas. Então, eu acho que faz uma diferença boa você fazer as boas escolhas e tirar um momento para dar uma aliviada, né? Então, eu acredito que... Valtinha, a live vai ficar salva depois para você ver, tá? No IGTV. Pode ver lá. Que a gente já falou sobre isso. E é questão disso, trabalhar, ver se está realmente com fome, a questão da fome física e a fome psicológica, para acabar não descontando na comida, ver se tem algum nutriente faltando na alimentação, se está percebendo, procura ajuda de um profissional, se está descontando muito no carboidrato, se está tendo muita vontade de consumir algum tipo de alimento, então procura um nutricionista para ajudar, para ter eficiência tanto no resultado dos treinos, quanto no objetivo que a pessoa tem. E queria te agradecer pelo convite mais uma vez. Eu também, cara. Eu te agradeço aí. Também tenho um recado para dar para o pessoal. Pessoal, todos nós estamos passando essa questão da pandemia. A gente vai passar por isso uma hora dessa, não vai perdurar durante muito tempo. Eu estava falando há pouco aqui sobre a questão do treinamento do pessoal, da nutrição do pessoal. Eu e a Carol somos profissionais habilitados a isso. Nós podemos e devemos orientar vocês. Quem precisar de um serviço de consulta de nutrição, de fazer a sua dieta apropriada, chama a Carol no direct. Se alguém quiser fazer a consultoria, eu estou dando um desconto de 20% na consultoria para novas consultorias que possam vir a ser assinadas. E semana que vem, está faltando um tempinho aí, eu vou fazer uma live com o professor José Ricardo sobre o retorno das academias. Eu quero a opinião de todo mundo. Quem tiver qualquer tipo de pergunta, clica lá no meu link na minha bio, me manda por WhatsApp ou manda pelo direct. Agradecer a todo mundo a presença, muito obrigado. Carol, você sempre engrandecendo a nossa live aí, tá bom? Um beijo a todos aí, cuidem-se.